dia! Olha eu aqui de novo com vocês para darmos início a mais um dia de aula. Vamos lá? Antes de começar a nossa aula, vamos para um lugar bem silencioso e tranquilo, na casa de vocês. Agora, eu quero que vocês peguem 3 materiais: o caderno, o lápis e o livro de português. Pegaram? Isso aí! Quando nós pegarmos o nosso livrinho, nós vamos abrir na página 38. Abriram? Isso. A nossa aula de hoje é sobre um conto. O que é conto, professora? Conto é uma história com poucos personagens. O conto, ele tem 2 tipos de narrador: o narrador observador e o narrador personagem. O que é o narrador observador? É aquele narrador que conta a história, mas não participa. E o que é o narrador personagem? É o que conta a história e participa da história. Então vamos prestar bastante atenção para no final a gente saber se na nossa história, no nosso conto, teve o narrador personagem ou o narrador observador. Vamos lá? O nosso conto, o título é Pra Dar no Pé. Da varanda lá de casa, eu a avistava, linda, exuberante e charmosa. Nela moravam bem-te-vi, pintacilgo, pombo, juriti, maribondo e formiga alpinista. Papagaio de seda também, desses do mês de julho, que em vez de ficar requebrando no céu, decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais altos e ficar por ali mesmo. Teve um que gostou tanto de morar na árvore que nunca mais foi embora. No meio do ano, começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde muitas vezes aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama. A dona Tina, na manhã seguinte, distribuía tudo entre a vizinhança. Era bom. Um dia surgiu a notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga. E no lugar construir uma casa. Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Corri como um foguete para chamar a turma. Fomos para debaixo da mangueira, criamos grito de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos cartazes e fizemos o maior auê. Logo conseguimos mais adeptos para a manifestação. A rua inteira ficou tomada de gente. Vieram TV, rádio, jornal. Eu não parava de dar entrevistas. Fiz discurso inflamado, precisava ver, com direito a lágrimas e voz rouca para causar emoção. O pior foi quando me empolguei. Estava agradando tanto que comecei a dirigir adjetivos pouco delicados à dona Tina. Ela que não deixasse cortar a árvore. Mas o tiro saiu pela culatra. Nós nunca mais chupamos mangas daquela mangueira. Nunca mais mesmo. Dona Tina ficou irritada com as coisas que eu disse a respeito dela durante o protesto. Berrou para a vizinhança toda ouvir que se arrependeu amargamente de ter plantado a mangueira. E falou ainda que se pudesse, plantaria era a mão na minha orelha. A notícia boa é o que o pé de manga não foi derrubado. Os bichos não ficaram sem o lar, o ar não perdeu oxigênio, mas o ruim é que tudo não passou de um boato. Ninguém jamais quis destruir a árvore. Dá para acreditar? Veja que mico. Ah, por falar em mico, tem um morando lá nas alturas. O danado vive bem. Chupa manga que só vendo. Quem sabe não pinta uma amizade e ele arremessa de lá umas frutinhas pra gente.
porque manga de agora em diante, só assim. Descobri que espírito ecológico não combina com fofoca. Esse conto foi escrito por Pedro Antônio de Oliveira. Vocês vão encontrar aqui no final da história. Ele nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Além de ser autor, ele é apresentador de televisão. Certo? Então já descobrimos quem é o autor da nossa história, descobrimos o título da nossa história, né, do nosso conto, já aprendemos o que é conto. Agora, lembra que eu disse a vocês que nós iríamos descobrir se ele era um narrador personagem ou um narrador observador? Tenho certeza que vocês já descobriram. Isso mesmo, ele é um narrador personagem. Ele conta a história e participa da história também. Agora, vamos lá exercitar a nossa memória. Vamos lembrar quem eram os nossos personagens? Os nossos personagens, tanto que moravam no pé de manga, como também os personagens que participaram do nosso conto. Vamos lá? Quem era ele? Lembram? O Bem-te-vi participou. Também participou do nosso conto o Pombo. Morava lá na árvore também, olha, o Juriti. Morava também a formiga. Não, maribondo, né? Morava também a formiga. Também morava lá, olha, o pintacilgo. Morava também na nossa árvore o mico. E tem uma coisa que vocês não estão acostumados a ver, que morava também na nossa árvore, que é o papagaio de seda. Estranho, né? Mas depois eu explico. E também tinha na nossa personagem Dona Tina, a molecada que veio para o protesto, o manifesto, e também o menino, que ele é o nosso personagem, né? O nosso narrador personagem, porque ele narra e ele participa também. Aí agora, quando eu falei em papagaio de seda, vocês podem estar se perguntando, professora, quando você disse que morava lá o papagaio de seda, você colocou a pipa. Pipa é conhecida aqui na nossa região, mas ela também recebe o nome de papagaio de seda. Tá vendo como é bom? Quanto mais a gente lê, mais a gente viaja no mundo. E agora, para não ficar assim, sem a gente interpretar, sem a gente entender o nosso texto, eu vou deixar uma atividade para vocês que vocês pratiquem e que na próxima aula a gente venha exercitar e debater sobre esse assunto. Vocês vão abrir o livro de vocês, né? Vão passar para a página 40 e vão ver aqui para compreender o texto, na página 40, onde tem um pouco de conversa. Vocês vão ter a primeira questão e vão copiar e tentar responder com o papai, com a mamãe, com o irmão, a letrinha A, B, C, D e E. Depois que vocês tentarem responder tudo isso, debatendo, esclarecendo algumas dúvidas, na próxima aula eu venho e a gente corrige e tira todas as dúvidas de vocês. Tá bom? Assim? Ok? Vamos lá para mais um dia maravilhoso que vocês tenham aí em casa, né? Um beijão e amanhã eu estou de volta.